Tinha um eixo atravessando meu peito, tão grande que dividia minha alma em L2 Sul e Norte. Uma W3 entalada na garganta virou nó. Eles têm o parque da cidade. Nós, o Três Meninas. Eles, a Catedral. Nós, Santa Luzia. Eles, Sudoeste. Nós, Sol Nascente. Eles, o Lago Paranoá. Nós, Águas Lindas. Sou filha da Maria, que não é santa nem puta. Nasci e me criei num paraíso que chamam de Val. E me formei na Universidade Estrutural. Fui batizada no Santuário dos Pajés por um guerreiro Fulniô. Eu não troco meu recanto de riachos fundos e samambaias verdes pelas tuas tesourinhas. Essa Brasília não é minha, porque eu não sou Planalto. Eu sou periferia. Porque eu não sou concreto. Eu sou quebrada. O meu processo criativo, ele começa numa vírgula. É uma vírgula que se dirige até o fórum. E ele se dirige até o juiz verso. E ele entra com um processo. Um processo criativo. Aí começa. É o processo de escrita de uma pessoa que trabalha, de uma pessoa jovem que estuda, de uma mãe, de uma mulher, né, de uma pessoa que vive na periferia. Então, começa quando eu acordo, quando eu me dirijo até a parada de ônibus para pegar o baú, para ir para o trabalho, quando eu sou amassada no ônibus lotado. Isso faz parte do meu processo criativo, porque isso ele vai acumula, né? Ele vai criando sensações e vai gerando várias coisas que depois são externadas na minha escrita. Você fabrica histórias o tempo inteiro e não se dá conta. A diferença é que o autor de ficção é feito um caçador de borboleta. Ele fixa a história, porque todo mundo aqui inventa histórias o tempo inteiro. As crianças fazem muito essa pergunta. E eu digo, olha, se eu inventasse tanta coisa quanto você inventa, tantas histórias, tantas brincadeiras, eu tinha feito o dobro de livros do que eu fiz. Na verdade, não existe isso de não ter ideia. Pega o jornal, lê o jornal, você vai ter 500 ideias. Não é a ideia o problema, não é a fonte. O problema é o projeto, que projeto literário você tem e a forma. É isso que faz um escritor. Qualquer ideia não serve para o escritor, a ideia tem que se encaixar dentro do projeto literário que ele tem, que ele está construindo, porque é uma profissão cumulativa. Você vai juntando as coisas, você vai acrescentando elementos para a construção de um projeto que seja harmonioso, que faça um sentido e que te represente. O livro começa muito antes da hora em que o autor senta para escrever. E, ao mesmo tempo, quando chega o momento de escrever, eu, pelo menos, nunca sei exatamente para onde ele vai. Eu sei de onde eu estou partindo, o que está vindo ali, mas o rumo que vai tomar eu não sei. As palavras que eu uso vão ter uma importância muito grande para atrair outras, né? O poeta Carlos Drummond de Andrade falava muito que palavra puxa palavra. Então é isso, quando uso uma, parece que outras vêm, porque são chamadas por essa, são atraídas. Procuro escrever todo dia, eu procuro ter método, disciplina, mas o processo em si é muito indisciplinado, muito caótico. Eu não sou uma pessoa muito disciplinada para nada, eu acho que disciplina é um troço muito chato. Mas, claro, para algumas coisas eu tenho disciplina, tenho uma casa bem arrumada, né, a família bem alimentada, me visto direitinho e tal.
Eu fico sentada, em geral, 3 a 4 horas ao dia, em frente ao computador, me martirizando, assim. Mas depois que eu começo, depois que vem a história, aí é ótimo. Eu fico essas 4 horas todos os dias e desenvolvendo aquilo que eu já comecei. E aí eu escrevo muito, muito, muito. Em geral, os meus livros acontecem assim. E depois eu corto muito, assim, eu gasto mais tempo editando o livro do que escrevendo o livro. Meu, minha, meu. Como uma criança pequena aprendendo a fala da tribo, encontro-me nessa fase de aquisição de uma nova linguagem, uma vez que a antiga, a que sabia e usei, suas palavras parecem ter se tornado estéreis, foram discutidas, aceitas e transformadas em algo que não reconheço mais. Por isso, meu copo, meu pão, minha ira, meus 64 anos. Como se precisasse novamente nomear e tomar posse do que levo comigo. Retornar à primeira pessoa e ao possessivo, as 2 pragas juvenis que a modernidade nos legou e contra as quais, sinceramente, me bati. Eu gosto quando é possível, procurar um bar. Eu gosto, ficar sentada num lugar calmo, tomando a minha cervejinha, escrevendo. Em geral, eu escrevo mais de manhã. Depois que a gente toma café, meu marido sai para o trabalho, eu fico por aí, as funcionárias chegam. De manhã eu estou mais inteligente, eu sempre digo, estou mais animada, eu escrevo mais, trabalho mais, escrevo meus artigos hoje da 0 hora e tal. Durante a tarde eu vou ficando mais preguiçosa, vou ficando mais burra, mas às vezes, quando eu estou bem no auge, assim, da trama do acontecer, eu posso acordar às 3 da madrugada com uma ideia maravilhosa. Levanto, vou para o meu computador ali no meu pequeno escritório, escrevo, volto para a cama. É normal, não tenho aflição, não tenho horário. Eu fico muito feliz quando eu escrevo. Eu gosto de escrever. Nunca tive o tormento da página em branco, porque se eu não tenho nada para dizer, eu fico quieta, né? Todo dia eu escrevo, né? Então tem uma hora do dia que é a hora de sentar no computador e escrever. Mesmo que eu não escreva, eu gosto de deixar aquele tempo para minha mente trabalhar, porque a inspiração, ela é algo muito impreciso, né? A gente não sabe exatamente quando ela vai chegar, de que maneira. Então, hoje eu já me sinto muito à vontade, assim, para também construir o texto, assim, ir montando as palavras e ir ali, mesmo sem necessariamente ter essa tal dessa inspiração, sabe? O meu processo de criação é feito de uma mistura de observação, de tudo que eu vejo ao redor, o osso, e uma lembrança de coisas que eu já vi, ou ouvi, ou li antes, portanto, a memória, coisas que eu vivenciei, uma coisa do passado, esse presente da observação, e um outro elemento que não está em nenhuma das duas, nem na memória, nem na observação, mas tem a ver com a imaginação. É o que não aconteceu, mas quem sabe poderia acontecer, ou não. Ah, isso é justamente uma das coisas que eu invento. Inventar que as palavras são brinquedos, que a gente pode pegar, revirar, olhar de um lado ou de outro, essas coisas. Um dia um aluno de pós-graduação de uma universidade me disse: Dona Lia, a senhora escreve por espirais, a senhora vai e volta, e é verdade. Então, às vezes, nesses encontros com estudantes ou com o público, eles têm uma visão que é verdadeira e eu nem tive da minha obra, né? É bem interessante isso aí. Então, é muito assim, na base da intuição, do fazer sem saber bem onde vai parar. Eu tenho um livro que começou com o final, que é A Asa Esquerda do Anjo.
Eu escrevi um trecho e pensei, isso vai ser o fim do livro. E aí comecei todo o livro indo em direção daquele fim. Então, há uma disciplina interna, senão eu não trabalharia, né? Mas é uma coisa que eu mesma me divirto com o que está acontecendo. A minha literatura vem bem de dentro, né? Eu sempre digo que vem do fundo mais fundo do poço, pouco do meu inconsciente, eu acho, porque tem pouca coisa a ver com a minha vida real, né? Pouca coisa. Eu tenho dois livros autobiográficos. Um é O Lado Fatal, que eu escrevi depois da morte do meu segundo marido, Hélio Pellegrino, que são poemas, muitos anos atrás. E o outro é Mar de Dentro, que é um dos meus livros que eu mais gosto e um dos que vende menos. Mar de Dentro são memórias da minha infância, de 2 anos e pouco até os 12 anos, né? Mas normalmente não é uma coisa pessoal. É coisa lá dos meus fantasmas internos, os medos de criança, os medos da infância. Fico impressionada com a vida das pessoas, com a condição humana, a gente tão frágil, né? Tão confuso, a vida não é fácil, embora tenha coisas maravilhosas. Então, é assim, começa sempre com algum personagem, como a tal da mulher do Morro do Farol, que nem era uma mulher. Eu começo a imaginar, por exemplo, Reunião de Família, que é um livro que também já foi peça de teatro e tal. Sempre descrevo umas pessoas desgraçadas e aflitas, neuróticas. Eu queria escrever um romance de uma mulher bem simples, dessa que vai na feira com a sacola, compra verduras, tem varizes nas pernas e cuida do marido, dos filhos. Uma mulher simples. Quando eu ia começar a pensar a família, a vida dessa mulher, veio o diabinho da Lia Luft. Comecei a pensar, mas e se? Então, acho que todos os meus livros nascem um pouco do e se. E se essa pacata dona de casa fosse uma falsa pacata dona de casa e tivesse dentro dela um universo diabólico? Aí eu começo a me entusiasmar, até hoje fico arrepiada. Aí eu comecei a escrever a Alice do Reunião de Família, que era a mulher que parecia uma pacata, mas tinha dentro dela um universo, uma família toda louca, etc. Então é muito assim, imaginação, e vem vindo aos poucos do inconsciente, e eu começo a escrever em geral, sem assim começo, meio, fim, né? Às vezes a escrita ela funciona também como uma pulsão. Você vai escrevendo, as ideias também vão vindo, você vai compondo o texto. Se você interrompe... E aqui eu vomitando nestas páginas amarelas os primeiros garranchos com que vou enchê-los até botar tudo para fora e esconjurar toda essa gente que tomou conta de mim e grita e anda para lá e para cá e chora e xinga e gargalha e geme e mija e sorri e caga e fede e arenga e escarra e morre e ressuscita sem parar. Aff, Maria, quanto não enfer acabei de escrever. Eu que nunca fui disso. Nem me importa. Ninguém vai ler essa. Sabe que as maiores alegrias do ofício de ser escritora é quando o texto se escreve. Você começa a escrever diante do papel em branco, mas, de repente, você entra num modo de escrita que aquilo que você está escrevendo começa a se fazer sozinho, a partir de você. Então, isso dá uma alegria, porque você parece que está naquele momento presente. E parece que é um momento, eu acho que é algo muito da arte, né? Que nada mais importa, só aquele instante em que algo começa a se criar a partir de você, seja no bloco de papel, ou seja digitando, né? Nas diferentes formas, você vê o texto se fazendo. E, no entanto, foi resultado de um trabalho, de você se comprometer em escrever, não deixar passar. Mas quando você assume esse compromisso e escreve, parece que em algum momento aquilo flui. Isso dá uma alegria muito grande. Eu não planejo as minhas histórias. Eu escrevo para descobrir sobre o que eu quero escrever. Comecei a jogar frases, palavras, e de repente apareceu uma personagem que se chama Valentina Vitória Mendes Teixeira Couto. Então veio esse nome assim pomposo, enorme, e ela sabia os significados dos nomes. Aí depois surgiu a Maria. Então primeiro veio a Valentina. Quer dizer, a Maria é a protagonista, ela surgiu depois.
porque a Maria só se chama Maria Campos. Então, a Maria começa a querer viajar por diversas cidades do Brasil e em cada lugar ela fazer de conta que tem um nome diferente e agir e reagir de acordo com o significado do nome. Então, por exemplo, em São João del Rei, a Maria virou Gilda, aquela que se sacrifica. Em São Paulo, ela virou Simone, aquela que escuta. Então, foi uma delícia viajar, levada por duas palavras. Imagina? Mágico. E é bacana, é bonito, porque são duas palavras fundamentais na arte literária. Imagina, imaginação e mágico. Escrever é praticar a magia delirante da linguagem. Ei, eu mudei para cá anteontem. Me chamo Valentina Vitória. E você, como se chama? Maria. Só Maria? Só Maria. O sobrenome é Campos. Ou seja, o nome todo é só Maria Campos. Começara desse jeitinho a primeira conversa entre elas, perto do muro baixo que separava as casas. Um bem-te-vi fazia festa numa poça de água da chuva da noite anterior, na parte mais alta do muro, num tijolo esburacado, providenciado pela impiedade do tempo, junto à divisa da alvenaria das casas propriamente ditas. O passarinho se banhava, se refrescava, sacudia as penas. Era naquele momento a criatura mais feliz daquela cena de apresentações. Eu me chamo Valentina Vitória, retomou a vizinha nova, ajeitando um nada na blusinha verde cré. E o meu nome todo é Valentina Vitória Mendes Teixeira Couto. Ela completara. E depois a fitou firmemente, como certa de que a moça idiota ficaria dilaceradamente triste, traumatizada, angustiada, qualquer coisa assim psicológica. O meu interesse muito grande é também na escrita, na forma de escrever, no uso da sintaxe, no uso da palavra, mais do que você narrar uma história. Me pareceu que, como em toda boa literatura, o personagem é a linguagem. Os personagens nascem do modo de dizer, se é que me explico bem. A carne, os ossos, as entranhas são sintaxe também. E por isso mesmo são tão verossímeis nesse ambiente que é literário, antinatural por excelência. Então é isso. É justamente na sintaxe, na palavra, que eu fico depurando a minha narrativa. O que dá muito trabalho, evidentemente, né? Então, primeiro, quando você escreve alguma coisa daquela ação, né? Aquele personagem vai ter uma ação. Aí você tem aquela ideia daquela ação. Aí você escreve, né, na primeira mão, né? A primeira mão daquela ação você escreve. Aí depois você fica relendo aquilo, vai cortando. Como dizia o grande poeta Drummond de Andrade, escrever é cortar palavras. E é isso mesmo, né? Quanto menos palavras você conseguir para transmitir o que você quer transmitir, é mais bonito. Eu gosto muito do trabalho com texto. Ontem mesmo eu estou triste porque eu estava escrevendo um texto, estava ficando muito bonito, muito bonito. Eu cochilei, menina. Dei um enter, sei lá o que eu fiz, que apagou. E eu estou tentando, desde ontem, eu estou tentando recuperar, entende? Então, eu gosto de trabalhar com o português, não chega a ser o português arcaico, mas de pessoas mais antigas, né? Eu ainda tenho a própria fala da minha mãe, das minhas tias na minha cabeça. Eu gosto de buscar palavras de origem banto. Eu gosto de buscar encontrar sinônimos para a palavra. Então, às vezes, eu escrevo uma palavra, eu experimento muito o sinônimo daquela palavra para ver que
que palavra cabe melhor ali naquele texto. Eu gosto muito de inventar palavras compostas. Eu acho que, às vezes, uma palavra só não dá conta do que você quer dizer. Aliás, a palavra não dá conta do que você quer dizer. Então, essa busca pela palavra que caiba no texto ou pela palavra que diga o que o personagem quer dizer ou que diga sobre o personagem, esse é também o exercício da literatura. E eu gosto, isso me dá muito prazer. E é muito bom quando você encontra uma palavra que você diz, é quase essa. A gente sempre diz, é quase essa. Isso é muito bom, esse exercício me encanta muito.